Estamos chegando com o Troca de Passes desta quarta-feira. Aparentemente começou o futebol, né? Agora é futebol de verdade, com alguns dos principais personagens do nosso futebol já em campo. Agora tivemos um amistoso bem movimentado lá nos Estados Unidos, na Flórida, na FC Series. E você acabou de ver, direto dos Estados Unidos, Cruzeiro e São Paulo, empate por 1-1. Os times apresentando algumas caras novas, algumas das principais contratações do futebol brasileiro nessa janela de início de ano já estrearam por seus clubes, né? Casos, por exemplo, de Dudu e Gabigol no Cruzeiro, Oscar no São Paulo, e assim será esse início de ano, né? Aos poucos a gente vai conhecendo as novidades, vendo como cada um está se montando para essa temporada que apenas se inicia. Vamos falar sobre o Campeonato Paulista. O Palmeiras estreou vencendo 2-0 sobre a Portuguesa no Allianz Parque. No Campeonato Carioca, o Fluminense. Hashtag troca de passes. Tá aqui na sua tela. Hashtag troca de passes. Vá lá no X, no Twitter, mandem as suas mensagens pra gente. Queremos ouvir vocês, torcedores, sobre as primeiras impressões sobre o seu time, certo? Se é que o seu time jogou hoje. Carlos Eduardo Mansur, de tudo que viu, numa noite já bastante movimentada, mais parecida com aquelas que a gente está habituado, com muito futebol. O que mais te chamou a atenção nos jogos de hoje, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Primeiro o Prêmio Puskás, né? Que aparentemente saiu um candidato, né? No Campeonato verdade. Carioca, que é o gol do Mirandinha do Volta Redonda. É uma coisa a gente mostrar. Apesar de deixar dúvidas sobre a regularidade do lance. Estou com você. Vamos conversar sobre isso também. Pegou alto a bola num alto risco, né? Exatamente. Outra coisa que me chamou a atenção, o segundo gol do Palmeiras contra a Portuguesa. Uma coisa rara da gente ver. O jogador que está junto ao cobrador de escanteio para receber curto é o responsável por atacar a área para fazer o gol. Porque esse jogador, em geral, foi o caso do Maurício no segundo gol, esse jogador normalmente ninguém presta mais atenção nele. Na hora que a bola é rolada para a entrada da área, todo mundo fica olhando esperando um cruzamento para a área. O Marcos Rocha faz o passe e o Maurício correu nas costas da defesa que saía. E além disso, obviamente, o Cruzeiro e São Paulo, acho que a gente viu de um lado um Cruzeiro que, assim, a gente não vai dar aqui veredito sobre o time de futebol nesse momento, né? A gente está avaliando intenções, o que os técnicos procuram fazer. Cruzeiro, com pouco tempo de treino e as novas caras, tem mais qualidade técnica e aprofundou muito do que alguns traços de dinizismo, digamos assim. Sim. Ele conseguiu aprofundar nesse jogo, a gente pode falar sobre isso. E acho que o São Paulo, que mesclou os times dos dois tempos, ele não ficou atrás do Cruzeiro. Não acho que o São Paulo tenha sido um time muito pior do que o Cruzeiro no primeiro tempo, até teve momentos de controle. No segundo tempo, acabou tendo um time um pouco mais composto até do que o Cruzeiro, aí sim o Cruzeiro trocou para um time inteiramente reserva. Os pontas entraram bem no jogo, né? O Eric e o William, o Oscar teve seus momentos. Assim, dá para observar algumas coisas. Por exemplo, a posição que o Oscar ocupou, né? No centro do meio campo. Posição do Luciano no primeiro tempo. Só que o Luciano fez um jogo muito bom, de novo. E vem de boas temporadas do São Paulo. Vai seguir a expectativa de como o Zubeldia vai acomodar os jogadores. E marcou o gol do São Paulo no primeiro tempo, finalzinho da primeira etapa. O Luciano desviou uma bola lançada, vocês vão ver daqui a pouco. Antes do Alex falar, deixa eu trazer aqui o Matheus Pereira, camisa 10 do Cruzeiro, que marcou um belo gol, o primeiro dele na temporada, falou lá na Flórida sobre o amistoso. Estou feliz com as contratações que chegaram, desde Gabigol, o Cássio também chegou ano passado, estão chegando esse ano para acrescentar. Então, assim, a gente ainda tem muita coisa para melhorar, mas fico feliz hoje que uma das coisas que nós trabalhamos durante o início da pré-temporada foi a pressão. E ali nos inícios deu certo ali, em alguns momentos. Acabou saindo o gol, mas acho que ainda a gente tem muito para crescer ainda, a gente está no início ainda, tem muita coisa para melhorar. Mas vamos realçar que esse resultado poderia ter sido melhor para nós, acho que estava impedido ali, né? Mas acho que numa pré-temporada é bom a gente tirar as coisas positivas que a gente tem feito, né? Para o seu time novo, o pessoal que está chegando. Mas eu acredito que a gente ainda vai crescer muito, a gente tem muito para melhorar ainda. Eu acredito que esse ano vai dar muita coisa boa. Matheus, esse primeiro time que entrou em campo é o time realmente que o Fernando Diniz está treinando como time do Diniz para 2025? Ou também tem algumas outras alternâncias, enfim? Não, nós somos um elenco bastante alargado, né? Não se resume só a 11 jogadores, né? A gente sabe que normalmente o treinador tem as suas escolhas para cada jogo, acho que ele vai decidir isso. Hoje ele optou por nós começarmos, mas também o time que jogou o segundo tempo também temos muitas boas opções. O Cruzeiro não é só 11 jogadores, a gente sabe que
para estar nesse time tem que ter muita qualidade. Todo mundo que tá no clube, está envolvido, tem qualidade. Então, assim, a gente tem que se preparar ao máximo, fazer o nosso trabalho e deixar na mão do Diniz para escolher. Tá aí, Matheus Pereira. Alex, a última pergunta ali foi sobre time. É um pouco cedo para dizer sobre o time titular, o que será o Cruzeiro ao longo da temporada. Mas, das primeiras impressões, te agradou? Algo te surpreendeu, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe. Bom retorno pra isso. você, cara. É verdade. A hora que ele começou a falar assim, agora começou o ano. Eu falei, cara, nós estamos trabalhando antes dele vir. Né? Por que não, né? Boa noite, Mansur, todo mundo que tá em casa. Cara, eu tô gostando do início de ano porque começou o Big Brother, cara. Ah, né? Tem isso também. Cara, se fosse hoje pra votar em alguém pra pôr no paredão aqui, quem que você colocaria? Olha, não consegui me adaptar ainda. Não, da nossa equipe, dos conhecidos. Eu votaria no Lédio. Ah, Lédio, Paredão, né, cara? voto. Ele dá muita mancada, eu acho, velho. E o Cruzeiro, Alex? Cara, o Cruzeiro, assim, já é interessante você ver bons jogadores. E a gente não tem como hoje ainda esperar que o Cruzeiro ele vai realmente produzir tudo que se tenha, não somente pelo lado coletivo, mas início de temporada você vai fazer algumas coisas boas ali, 10, 15, 20 minutos, 25, pode até ser porque a temperatura lá permite, mas ainda não vai estar tudo sincronizado. Mas é óbvio, você vê tanto jogador bom, gera-se uma expectativa muito boa. E aí tem aquele lado do lado galáctico, fala assim, acho que é pesado, mas eu falo assim, de jogadores que já demonstraram muita coisa, ele atrai essa atenção de você ver como que vai ser. Então, gera-se uma expectativa muito maior do que, de repente, a gente acabou vendo hoje, mas que tem um esboço de um belo time, com possibilidade de crescimento espetacular. O São Paulo, nesse sentido, é legal ver o Oscar, porque o Oscar também não demonstra idade, né? Ele sempre foi fininho, aquela carinha de molequinho, né? Não tem cabelo branco ainda, então parece que ele nem envelheceu tanto, aquele ritmo dele de jogar. Mas, enfim, cara, é um início que não é nada, né? A gente não sacramenta nada, mas é gostoso de ver esse início. Nesse início, a hora que acaba o jogo ali, pelo menos, que joga meio tempo, cada um é normal pra quantificar, aí a resenha fica boa, porque sabe que amanhã eles vão ter uma folguinha. Normalmente é assim, né? E olha, no final dessa entrevista aí, pra minha surpresa até, o Matheus Pereira falou sobre a continuidade dele no Cruzeiro e deixou isso em dúvida. Vamos ver. Muitas coisas, né? Fala-se muitas coisas, alguns clubes interessados. De fato é verdade, não vou negar isso, mas é igual eu falei, eu sou um profissional, eu sou um abençoado por estar aqui hoje, então assim, cabe a mim me dedicar todo dia, aproveitar os momentos. Não sei o que vai acontecer amanhã, daqui uma semana, daqui duas, mas estou feliz de estar aqui hoje, estou feliz de estar fazendo a pré-temporada aqui, num ambiente completamente diferente do que nós fizemos o ano passado. Vale realçar também o esforço do Pedrinho, do Matos, que fizeram essa pré-temporada aqui, né? Organizou tudo, tem que valorizar também o trabalho deles. E assim, cabe a mim, cabe a todos nós, enquanto a gente estiver aqui, a gente não sabe até quando, mas a gente tem que se dedicar ao máximo e buscar o melhor para o Cruzeiro. Fico feliz com as chegadas, são chegadas de peso que vêm para acrescentar mais ainda, não desmerecendo os que já estavam aqui, que acabaram saindo, né? A gente também tem que valorizar o trabalho das pessoas que estiveram aqui o ano passado. A gente colocar o pé no chão e saber que cada um tem um potencial muito grande e a gente se encontrar cada dia, fazer o nosso melhor, entender cada dia mais as ideias do Diniz. Assim, a gente já sabe que estava aqui o ano passado, mas para quem está chegando pode ser algo novo, né? Então, assim, o que a gente pode fazer é se dedicar ao máximo, trabalhar ao máximo e colocar o nome do Cruzeiro lá em cima, que é onde sempre merece estar. Tá aí o Matheus Pereira. Olha, estranha essa entrevista, né? Porque não há notícia, pelo menos não saiu nada até agora o Palmeiras no fim do ano passado, né? Do Matheus, exatamente. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar Paulo Andrade, Fernando Praz e Sérgio Xavier, porque eles certamente vão explicar o que está acontecendo para o Matheus Pereira deixar em dúvida a permanência dele no Cruzeiro. Tudo bem, Paulo? Bom ano para vocês, hein? Paulo, Serginho... Tá de brincadeira, Praz, né? Bem-vindo de volta, né, Praz? Bom tê-lo aqui com a gente. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Felipe, Mansur, Alex. Pois é, né? Lembrando que a janela europeia para as contratações, ela se encerra bem antes da janela brasileira. A janela brasileira invade em fevereiro e a janela europeia, ela se fecha daqui a 15 dias, né? No dia 31 de janeiro. Então, se fosse para sair para o futebol europeu, né? Ele que já esteve no futebol europeu, veio do futebol europeu, agora de volta ao Brasil, a negociação teria de acontecer nos próximos dias, mas eu acho que o torcedor do Cruzeiro por essa não esperava, hein, Praz? Bem-vindo. Boa noite pessoal do estúdio, troca de passe.
É uma declaração que eu não sei qual foi a pergunta que foi feita, né? Não sei como surgiu o assunto, mas é o tipo de declaração que vai gerar algumas conversas dentro do clube, isso com certeza, né? Tanto principalmente, né, de quem gere isso, para tentar entender o que o Matheus quis dizer. Porque a gente sabe que a qualidade dele é óbvio, né? Desperta interesse de alguns clubes, se falou no Palmeiras, mas não é normal assim expor, jogar tão aberto assim, né? Botar as cartas na mesa. Então vamos esperar, de repente o Cruzeiro faz algum movimento também para poder de repente aumentar a multa rescisória dele, né? Para uma possível negociação. Porque eu acho que o Cruzeiro, pelo que está mostrando no mercado, não vai abrir mão de um jogador da qualidade dele, né? E também, né, Sérgio, ele foi tão importante no ano passado, foi o craque do time, líder de gols, assistências e tudo. Aí ele enxerga a chegada de jogadores badalados, né, pesos pesados, e o Cruzeiro, né, bancando, inclusive, altos salários para esses jogadores. De repente, pode até ser um recado, eu tô aqui para ser valorizado também. Lembra do ano passado? Pois é, eu fiz o que fiz e sigo aqui. Contrato, né? Sei. Pois é. Boa noite ao Felipe, o Alex e o Mansur. E eu acho que tem um recado muito claro aí, né? É o que o Praz falou. Você pode muito bem, ao ter uma pergunta dessas, você sai pela tangente, sai pelo lado. O Matheus sabe driblar, né? Sabe driblar em campo, sabe driblar fora de campo. Não seria esse problema. Ele, obviamente, está passando um recado. Ele quis deixar uma pulguinha atrás da orelha. Opa, bota um pulgão, no caso. Né? Tirar o pessoal da zona de conforto. E eu acho que tira o torcedor da zona de conforto também, porque se tem um jogador importante encaixado do meio para frente, e o que a gente viu hoje, inclusive, né? O Matheus Henrique fazendo a saída muito fácil, muito tranquilo, um jogador importante para o tipo de jogo do Diniz, vai ser fundamental, né? E a gente viu que o Wallace está num outro patamar, é o Matheus mesmo ali para a primeira bola, e depois o Matheus Pereira, né? Faz o gol, mas muito mais do que o gol, né? Acho que o Cruzeiro precisa acertar isso logo.